Bom, então, então, em relação às oportunidades, né, para o médico clínico geral, especialistas clínicos e também cirurgiões, né? Então, por exemplo, o uso da telemedicina para uma primeira consulta, tá? Então, vou citar aqui alguns colegas até que já participaram de live aqui, que já utilizam a telemedicina e têm tido bastante sucesso no uso dela, né? Por exemplo, o meu amigo, o doutor Alex, né, Dornelles, cirurgião vascular, que já fizemos live, né? Ele já utiliza também a doutora Daniele, o doutor Rubens, né, que são cardiologistas, o médico clínico geral, o doutor Fernando, que eu até fiz uma live recente com ele na semana passada, né? Quem quiser ver, né, só buscar aqui o histórico aqui do nosso YouTube, tá? E ele relatou a experiência dele, né, já saindo um pouco do plantão presencial, indo para o uso da telemedicina, né, e utilizando aí para atender os seus pacientes. Eu, como médico de família, que utilizo no meu dia a dia, os meus alunos também do curso, que são médicos de família, a doutora Ana Coutinho, o doutor William de Blumenau, a doutora Giane de Belo Horizonte. Então, você também pode aplicar aí para os retornos, né? Isso é muito prático também, o paciente também, ele gosta, porque dá comodidade, né? Ele evita deslocamentos, né? Ter que viajar, ou até mesmo dentro da mesma cidade, procurar estacionamento, um transtorno, e às vezes ele não vai precisar mais passar pelo exame físico. E aí você pode fazer uma consulta de retorno. É uma ferramenta que você pode estar utilizando para benefício do paciente, pacientes que têm dificuldade de locomoção, pacientes que precisam de cuidadores, né, para levar ele e se deslocar até um consultório médico. Então, você tem isso como um benefício, né, uma oportunidade para o paciente ter mais comodidade, tá? Então, isso, eu vejo que todas as áreas você pode aplicar esse tipo de situação, quando você não vai precisar mais, por exemplo, de realizar o exame físico do paciente, ou o paciente crônico, que você já acompanha há muito tempo. Você pode alternar também, né, consultas presenciais com consultas online, pacientes que você acompanha há muito tempo, pacientes que são acamados, né, você faz o atendimento domiciliar, você pode também fazer essa alternância quando não há necessidade de um novo exame físico. Então, temos muita oportunidade, né? E também, quando você identifica, né, numa situação que o exame físico é imperioso, né, você vai orientar o paciente para que seja feita uma consulta presencial, tá? Muitos pacientes também, às vezes, procuram para fazer exames de rotina, né? Algo que, às vezes, não vai requerer um exame físico. Vamos dar um exemplo também de pacientes, por exemplo, uma situação, né? Teve uma situação que me passou na cabeça agora, né? Um paciente que acabou tendo relação desprotegida e quer fazer os exames de IST, tá? Mas está assintomático, não tem nenhuma queixa, né? Não vai requerer um exame físico, né? Presencial, né? Então, às vezes, você pode fazer essa solicitação de exames, né? Então, temos vários exemplos de como pode ser utilizado, tá? Médicos, né, por exemplo, ginecologistas, obstetras, urologistas também, em algumas situações, podem utilizar dessa maneira, infectologistas, né, para essas situações de solicitação de exames também, em algumas situações que não tenha um quadro agudo, não tenha uma doença estabelecida, ou que você vá precisar do exame físico, né, então, me veio bem à cabeça essa questão, por exemplo, das ISTs, né, fazer exames de rotina para IST, tá? Então, muita gente até prefere nem se deslocar por questões assim, né, de privacidade, né? Então, você vai também atender um público que está requerendo esse tipo de atendimento, tá? Inclusive, você também pode utilizar para qualquer documento médico, né? A questão de fazer relatórios médicos, né? Então, você tem um paciente crônico que você já acompanha, já passou no seu consultório, você já examinou, você já acompanha ele há muito tempo. E ele é até de outra cidade, por exemplo, e ele precisa de um relatório médico sobre a situação que ele está tendo de saúde, doença, né? Então, você pode enviar esse relatório através da telemedicina, né? Utilizando os meios de documento eletrônicos com assinatura digital, tá? Então, por exemplo, na psiquiatria é muito comum, né? Alguns alunos, né, do curso de formação também já me relataram que já utilizaram para emissão, por exemplo, de relatórios, né? Doutor Hernani, né, psiquiatra, doutor Maurício, né, de Três Corações, muito, são alunos muito também queridos aqui, né, sempre, né, participando, né,
o doutor Hernani já fez até a live também comigo, foi muito legal. Então, né, todas as áreas têm essa peculiaridade. Umas podem utilizar para a primeira consulta melhor, outras para o telemonitoramento, tá? Então, envio de documentos, envio de receitas de uso contínuo, né, como eu falei da psiquiatria, então você pode, a cada 60 dias, marcar uma videochamada com esse seu paciente, acompanhar ele, como é que está evoluindo com a medicação, ajustar a dose, né? Então, não vai requerer o exame físico presencial do paciente, você pode estar utilizando a telemedicina, tá? Então, a renovação dessas receitas, né, de uso crônico, então, endocrinologistas, às vezes até cardiologistas, o paciente está estável, está tudo bem, mas ele precisa, às vezes, daquela receita dos antipertensivos para ele poder continuar pegando no programa, por exemplo, de farmácia popular, né? Então, ele precisa de uma receita atualizada. Então, você pode utilizar a telemedicina para envio desses documentos, e aí o paciente não precisa se deslocar até o consultório para retirar esses documentos. Então, é uma vantagem, isso cria um mau vínculo com o paciente, porque ele, poxa, esse médico me oferece esse tipo de situação que para mim é mais cômoda. Então, ele vai continuar, né, com esse vínculo contigo, tá? Então, eu acho importante o uso da telemedicina para esse vínculo, tá? Então, são consultas também, né, a questão das consultas híbridas, né, que você alterna aí consultas de consultório com consultas, por exemplo, de telemedicina, tá? Outra utilidade da telemedicina, muitas vezes ser procurado para dar uma segunda opinião, né? O paciente, ele passou com um médico, fez alguns exames e gostaria de uma segunda opinião. Isso acontece frequentemente. Pacientes que às vezes vão num especialista, às vezes o colega não tem aquela maneira mais palatável, né, de explicar algum exame, o paciente ainda fica com dúvida, às vezes ele busca até outro médico para explicar o exame, tá? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes, de ser procurado. Ah, olha, doutor, eu fiz esses exames e tal, e eu queria uma opinião sobre eles, né? Então, né, você vai ter aí a oportunidade também de fazer uma segunda opinião, tá? Então, programas de acompanhamento também, né? Então, a gente fala de telemonitoramento, por exemplo, no tratamento de pacientes tabagistas, né? Eu tenho o nosso amigo também, doutor Marcelo, né? Marcelo Schroeder, que é pneumologista, e ele tem utilizado muito bem isso aí também, a telemedicina, para acompanhar os seus pacientes que estão em tratamento de cessação do tabagismo. E a gente sabe que o paciente, né, que está fazendo a cessação do tabagismo, quando ele tem um acompanhamento mais próximo, né, contínuo, ele tem mais sucesso no seu tratamento. E a telemedicina pode ajudar com isso, tá? E isso também amplia a possibilidade de você atingir pacientes até mais distantes, né, do que da cidade que você tem o seu consultório, porque o paciente pode alternar, né, pode vir, fazer uma consulta presencial, daqui a 15 dias faz uma por telemedicina, ele se sente acompanhado e isso também estabelece, né, fortalece o vínculo médico-paciente, tá? Então, eu acho que a telemedicina, muita gente tem esse medo, a telemedicina vai afastar o médico do paciente, né, vai quebrar o vínculo, pelo contrário, até você pode utilizar justamente para fortalecer e ter um acompanhamento mais próximo do seu paciente utilizando a telemedicina,